você já teve a necessidade de transformar dados cruzados em dados tabulares? Isso pode ter acontecido porque estava cadastrado assim ou veio de algum relatório, você tem que fazer isso sempre, não importa. Eu vou te mostrar uma função pronta para você resolver isso de uma vez por todas. Meu nome é Marcos Ripper do Guia do Excel. Ao longo desse vídeo você vai aprender do zero a criar essa função. O link para download está aqui embaixo para você me acompanhar também. E se você gostar, deixe seu like, se inscreve no canal, porque nós temos novos vídeos como esse toda terça e todo sábado. E também conheça a nossa formação Master, que te ajuda a sair do zero no Excel até a criação de sistemas com VBA e automação, todos com acesso vitalício e certificado. Te garanto que vale mais do que a pena. Está em 10 vezes sem juros, todos os nossos cursos aqui embaixo você vai ter acesso a todos na nossa formação Master. E sem mais, vamos ao nosso vídeo. Olá, bem-vindo a mais essa aula do Guia do Excel. Nessa aula você vai aprender como transformar dados horizontais em dados tabulares, em dados verticais, para você poder utilizar com fórmulas, tabela dinâmica, de várias outras formas. É muito comum que você veja em tabelas, principalmente em sistemas e até dentro de empresas, informações desse jeito, que são informações que já estão no formato de apresentação, digamos. Mas não é um formato que dá para você trabalhar com fórmulas, que dá para trabalhar com tabela dinâmica. Então, para isso nós criamos aqui uma função que converte automaticamente esses dados para o formato tabular. E com esses dados eu consigo pegar, por exemplo, todas as vendas que foram feitas do comercial, ou todos os gastos que foram feitos do comercial, todos os gastos que foram feitos em janeiro, posso fazer média, posso fazer mínimo, posso fazer qualquer tipo de fórmula, PROC-V, tabela dinâmica, tá? Então eu consigo transformar esses dados aqui nesses dados aqui, tá bom? Esse aqui é um exemplo, mas é claro, vai servir para qualquer um. Vou mostrar para você como vai ficar para você no final. Você vai fazer assim, ó, fn tabela, abre parênteses, seleciono meus dados aqui, ok? Coloco o nome das colunas, por exemplo, aqui vai ser a coluna de linhas, vai ser departamento, mas pode chamar como quiser, tá? O nome da coluna aqui vai ser as colunas de cima, então eu vou colocar meses, ponto e vírgula, e valores é o nosso nome dos valores que eu vou tiver aqui, por exemplo, gastos, como você quiser. Fecha, só isso. Tá? É só um apelido e tá ali os nossos dados automaticamente dispostos, tá bom? Aqui eu inverti, né? Depois é só alterar, tá? Mas enfim, aqui é a nossa função pronta e você vai aprender do zero como você faz isso, tá bom? Se você gostar, então já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Temos novos vídeos toda terça e todo sábado, pelo menos. E também te convido a ser nosso aluno no curso Excel completo, uma formação profissional. Vai desde o Excel básico até o nível de criação de sistemas. Tem lá cursos de Excel Avançado 2 com matrizes dinâmicas, Power Query, DAX. Você vai realmente ficar expert no Excel e vai te ajudar demais na sua empresa, não tenha dúvida com relação a isso. Tua carreira vai decolar, tá bom? Deixei o link aqui em 10 vezes sem juros com acesso vitalício, tá? São 13 cursos com acesso vitalício, certificado e sempre tem atualização, você recebe também. E agora vamos ao nosso vídeo, vou mostrar para você do zero como aplicar ela. Eu tinha deixado ali todas as fórmulas prontinhas, detalhadas, mas vamos fazer tudo na mão, tá bom? Então a primeira coisa que nós precisamos é montar esses dados manualmente, para depois a gente junta tudo dentro de uma única função, tá bom? Então você vai aprender provavelmente várias funções ao longo dessa aula. A primeira que nós iremos trabalhar é a para-call, certo? Eu quero transformar os meus dados ali que eu tenho dos valores em uma coluna única. Esses valores aqui eu preciso que seja uma coluna única. Então eu vou fazer assim, ó, para-call, retorna a matriz de uma coluna. Abre parênteses, seleciono meus dados assim, sem a parte do total, que não faz sentido colocar numa tabela. Fecho, tá ali, ó. Automaticamente o que ele vai fazer? Vai pegar todos os valores que eu tenho assim, na horizontal, vai juntar todos, tá? Até ali, ó, 62. E depois ele começa de novo uma nova linha, buscando aqui. Então ele lê assim, pega, começa aqui de novo a outra linha, e vai juntando e colocando uma embaixo da outra. Então aqui com o para-call, fácil, se fosse só os valores, estava tudo pronto, já estava feito. Mas ainda a gente tem dimensões de meses e tem de departamento, certo? Então como é que eu faço agora? Eu quero agora pegar esses meses que eu tenho ali em cima. Todos esses meses aqui eu quero que ele repita. Porque esse valor aqui é o de janeiro, esse aqui é o de fevereiro, esse aqui é o de março e por aí vai, tá? E não necessariamente, eu quero também que isso seja dinâmico. Que se for uma outra tabela, então ele faça isso automaticamente também, tá bom? Não seja copiar e colar. E agora nós vamos montar a segunda parte, que é a parte aqui dos meses. Então eu quero que eles se repitam os meses aqui, janeiro até fevereiro, né? Até dezembro, né? E depois comece de novo. Faça assim,
tá bom? Depois vai dezembro e depois começa janeiro de novo e assim vai. Só que eu quero que isso seja automático. Para isso, nós vamos usar a função índice. Com a função índice, ele vai retornar um número, vai retornar uma posição de uma matriz. Por exemplo, eu quero a primeira posição, vai retornar janeiro. Eu quero a segunda, vai retornar 12, vai retornar fevereiro e por aí vai, para ele retornar cada um desses meses. Então, eu vou fazer isso dinamicamente. Índice, abre parênteses, qual é a minha matriz de dados que eu quero retornar? São esses dados que eu tenho aqui, ponto e vírgula, e agora eu vou dizer para ele qual é a posição. Ele está em colunas, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4 e assim por aí até 12. Ponto e vírgula, e agora eu vou passar para ele. Mod, abre parênteses, sequência, porque é uma sequência de números, abre parênteses, conte, ponto, valores. Quantas vezes eu quero que ele faça essa interação, se repita? Eu vou abrir parênteses e vou pegar então essa quantidade de valores que eu tenho aqui, ó. Quantos valores que eu tenho aqui, correto? Ó, conte valores, ok? Fecha parênteses, fecha de novo, menos 1, tá? Então, isso aqui vai ser a nossa quantidade, o valor que ele vai retornar. Ponto e vírgula. Agora, no divisor, quem vai dividir eles? Vai ser os 12 que a gente tem em cima, tá? Já vai entender tudo que está acontecendo aqui. Conte ponto valores, abre parênteses, vou pegar C6 até N6, que é o valor que eu tenho aqui em cima do cabeçalho, quantidade que eu tenho ali, ok? Fecha, fecha, mais 1, porque pode dar 0, e 0 não poderia, né? Nesse caso. Fecha parênteses, dou um Enter, e tá ali, ó. Janeiro, fevereiro, dezembro, e por aí vai, até a última que a gente tem lá embaixo. Mas você vai pensar, mas como é que isso funcionou, né? Vamos apagar aqui, eu vou apagar e copiei, e agora a gente vai depurar para você entender. Então, o mod é uma função de retorno de resto de divisão. Por exemplo, 24 dividido por 12 vai retornar 0, porque o resto da divisão é 0. 25 dividido por 12 vai retornar 1, porque vai dar 2 e vai restar 1. Então, é dessa forma que ele funciona. Quando eu passo para ele aqui uma sequência, aqui na primeira parte, o que ele está fazendo é o seguinte. Ele vai pegar e vai criar uma sequência de quanto? Aqui, F9, 120. Então, ele vai criar 120 números nessa sequência, ó. Vai aparecer 1 até 120. Menos 1, no caso ali. Ó, porque ele começa do 0, por isso que ele aparece desse jeito. Então, aqui, ó, mod até 119, tá? Começando do 0 até 119. Esses números, eles vão ser divididos. Por qual número? Essa quantidade que eu tenho aqui, ó. Que é esse resto que eu tenho de divisão, que é essa quantidade que eu tenho, 12. Então, eu vou pegar 0 dividido por 12, vai dar 0. Ó, mais 1, né? No caso ali. Então, 0 mais 1, 1. Certo? Quando a gente faz essa divisão, que eu vou pegar aqui para você ver o que vai acontecer. F9. Ele faz essa sequência ali. Automaticamente, porque ele vai dando o resto das divisões, é matemática pura. Ele vai retornar aqui os dados, ó, 1, 2, 3, 4, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Por aí vai, até chegar no final. Então, é desse jeito que funciona, tá bom? Vou dar, ó, dando ESC, ou do Ctrl Z, ele volta como estava antes, ou dá um ESC, e ele volta como estava antes também, tá bom? Então, é isso que está acontecendo. E daí depois o índice aqui é só da nossa matriz que está lá em cima, que ele vai se repetir. Então, ele vai dizer janeiro, qual é o índice, né? Número 1, o 2, o 3, o 4, e por aí vai. E daí ele retorna aqui todos os meses, tá bom? Então, essa é a primeira parte. Agora, vamos para a segunda parte. Na segunda parte, nós vamos fazer também algo muito parecido, só que vai ser diferente. Por que vai ser diferente? Porque os nossos dados, eles estão assim, ó, na vertical, certo? Então, eles não estão na horizontal. Eu preciso fazer de outra forma isso aqui, tá bom? Inclusive, não é só isso. Eu não só preciso que esses dados sejam colocados na vertical, como eu quero que eles se repitam de forma diferente. Por quê? Lembra que eu falei que os valores estão assim? Estão lendo assim? Então, esse primeiro item aqui, ó, é comercial. O segundo item é comercial. E por aí vai até dezembro, tá? Então, ele faria assim, ó. Até dezembro, e daí ele pegaria o segundo lá, que é contabilidade. Daí contabilidade. Daí puxaria 12 aqui também. E por aí vai para cada um deles. Tá bom? Então, a gente precisa fazer de uma forma totalmente diferente aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou abrir aqui parênteses. A gente vai depurar depois. Para call. Então, a gente já sabe que ele converte de linhas para colunas, certo? Aliás, de linhas para colunas, exatamente, vai ficar assim. Abre parênteses. Quebrar calls, a gente já vai ver isso depois. Na prática, ele vai quebrar as colunas, tá? A gente já vai trabalhar a respeito disso. Para quebrar as colunas a cada intervalo, por exemplo, a cada 2 colunas ele quebra. Então, era 24, ele vai quebrar de 2 em 2 e vai colocando um embaixo do outro. A gente já vai ver isso.
E agora a gente vai usar o índice também. Índice, abre parênteses, quem a gente quer que retorne? B7 até 16. Esses são os dados que eu quero que retorne na minha informação, ok? Ponto e vírgula. Agora a gente está trabalhando com linhas, não com colunas. Antes a gente trabalhou com colunas aqui em cima. Agora a gente está trabalhando com linhas aqui do lado. Então eu vou abrir parênteses, né? Mod, abre parênteses, sequência, abre parênteses, conte ponto valores. Quantas vezes eu quero que se repita, que ele faça a operação? A quantidade de valores que eu tenho aqui, quantidade de itens, quantidade de valores. Perfeito? Fecha parênteses. Muito bem. Conte valores. Fecha parênteses menos 1 de novo, por conta daquele negócio que eu comecei, começa com 0, né? E para dar aquela quantidade que a gente deu lá antes. E agora a gente vai colocar conte.valores de novo. Conte.valores, dividido, né? Que é o nosso divisor, que é o B7 até B16, que é a quantidade... Opa! Que é a quantidade que a gente tem ali. Aqui eu mexi legal. Muito bem. Conte valores, abre parênteses. B7 até B16, ok? Fecha parênteses aqui. Fecha de novo, mais 1. E fecha parênteses, para ele fechar com o nosso índice que a gente tem aqui na frente, ok? Ponto e vírgula. Agora, até agora ele já está fazendo alguma coisa, já está fazendo as partes ali. Posso até tirar essa parte do começo, para você ver o que está acontecendo agora até o momento. Olha só. Tá certo isso aqui? Tá se repetindo? Tá a mesma coisa que o outro ali, né? Só que desse jeito não funciona. Eu não posso ter esses dados desse jeito, porque o comercial deveria estar se repetindo aqui. Então isso está errado, tá bom? Como é que eu faço então? Agora eu vou usar aqui a função quebrar calls a cada x colunas. Então, qual é meus dados? São esses dados todos aqui. Ponto e vírgula. A cada quanto que eu quero que quebre? Conte ponto valores. Eu quero que quebre cada quantidade que eu tenho aqui. No caso, cada, não sei, 12, não sei quantos são ali. Poderia ser qualquer quantidade. Fecha parênteses e olha só o que acontece. Então, ele está quebrando essas colunas aqui, ó, a cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele vai lá e quebra, faz aqui, ó, tadadá, quebra, né? Quebra, e aí vai quebrando esses valores todos. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, vou fazer com que isso tudo vire para a coluna. Ele não lia desse jeito assim, né, na vertical? Ele lia, né? Então, vai dar certo, porque no momento que eu faço para call, ele vai pegar e vai ler esses dados desse jeito e aí vai repetir, tá bom? Então, parece difícil, mas quando a gente vai quebrando, isso também é dificuldade em várias partes, você tem então o retorno de tudo. Se você quiser, ó, já está pronto. Basicamente, você pode só alterar os valores ali, seleciona do jeito que você quiser e já está pronto o nosso exemplo, tá? Se você quiser, até agora já está pronto, pode aplicar, tá ok. Mas agora a gente vai criar uma função que vai fazer isso automaticamente para você, bastando selecionar os dados e ele faz sozinho, tá bom? Então você vai aprender muito mais funções agora. E agora nós vamos trabalhar com a nossa função lambda. Na nossa função lambda, nós queremos então passar para ele apenas alguns dados. Por exemplo, aqui eu botei fn tabela. Eu só quero passar para ele esses dados aqui. Olha só, perceba que eu só estou passando para ele direto, eu não estou selecionando a primeira linha, a primeira coluna, a coluna de topo, os valores, que nem eu fiz aqui nas funções. Eu estou passando para ele diretamente. E daí aqui eu vou botar, por exemplo, nome da linha, seria o departamento, né? Deixa assim, departamento, mês, ó, fecha aspas duplas, ponto e vírgula, meses, fecha aspas duplas, por exemplo, e gastos, tá? E ele monta ali automaticamente, só invertir aqui meses com departamento. Mas ele pode chamar do jeito que você quiser, isso também pouco importa, tá bom? Tá ali, ó, e ele monta automaticamente a partir só da seleção do B6 e do N6, N16, só isso, tá? Isso que a gente vai aprender agora, como a gente faz isso automaticamente, ao invés de ficar fazendo isso manual, eu só vim aqui, fiz automaticamente, ele passei, você nunca mais precisa fazer. Vamos aprender como criar essa função. Então a primeira parte que nós precisamos é aprender como a gente pega esses dados, porque de qualquer forma, eu vou precisar aqui pegar somente a coluna, somente esses valores, ou somente aqui eu quero cabeçalho. Como é que eu faço isso? Então, para isso, nós vamos utilizar algumas funções. Por exemplo, para eu pegar as linhas ali, eu posso usar a função descartar, tá? A função descartar, ela remove linhas ou colunas no início ou término de uma matriz, não é o que a gente quer? Eu quero, por exemplo, pegar aqui, vou botar aqui, botou ponto e vírgula 1. A gente já vai ver. Opa, ali em cima, tá? Ponto e vírgula 1. Muito bem.
Veja só o que aconteceu. Eu peguei os meus dados ali, ó. Deixa eu até... não sei se eu vou apagar, só vou colocar para o lado essas colunas aqui, ó. Para você trabalhar melhor. Nota que agora eu descartei a primeira linha, ó. Passei para ele. Olha aqui, ó. Passei para ele. Aqui descartando a primeira linha. Isso aqui é o que ele está apagando, está descartando da minha matriz, onde descartei a primeira linha. Não tem que descartar a primeira linha, que é essa linha aqui. Quando eu pego aqui só os valores, ou pego somente a coluna, como é que eu faço? Agora eu quero pegar somente essa primeira parte. Como é que eu faço? Eu vou vir aqui e vou usar o escolher calls, abre parênteses, ponto e vírgula 1, porque eu quero a primeira coluna. Fecha ali, ó. Pegou apenas a primeira coluna, tá bom? Então, aqui a gente já tem a primeira. Eu vou chamar de underline linhas, tá bom? Vai ser utilizado depois. Underline linhas. Muito bem. Agora eu quero pegar, por exemplo, somente os valores. Usando a mesma técnica, eu consigo pegar, então, somente os dados que eu quero ali, somente da minha matriz. Eu quero tirar a primeira coluna e a primeira linha. Então, eu vou usar aqui, ó, igual descartar, abre parênteses. Qual é a minha matriz? Todos esses dados que eu tenho aqui. E agora, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula 1, fecha e está ali, ó. Descartou e pegou apenas os nossos dados. Concorda comigo? Que agora está pegando somente os nossos dados. Perfeito? Muito bem. Esse aqui eu vou chamar de valores. Só que eu acho que já vou deixar ele também na horizontal, que nem a gente tinha ali na vertical. Assim, né? Na vertical. Então eu vou botar aqui, ó, para qual na frente já. Já vou deixar pronto já. Tá? Então já ficou pronto ali, ó. Para qual valores, ok? Então, mais uma vez, a gente só está pegando sempre o mesmo valor, ó. Eu estou pegando aqui, ó, sempre a mesma matriz e está retornando informação ali, correto? Muito bem. Agora eu vou pegar os meses, underline meses. Como é que eu faço para pegar os meses? Da mesma forma, a gente vai montar ele também. Para isso, a gente vai ter que descartar ali as colunas que a gente não quer, correto? Então, eu vou fazer assim, ó, igual descartar, abre parênteses, vou pegar a minha matriz, que são esses dados que eu tenho aqui, ponto e vírgula. Quais são as linhas e colunas? Eu vou descartar a primeira linha ou a primeira coluna. Ou posso colocar escolher, né? Na verdade, eu vou botar escolher primeiro. Escolher linhas. Certo? Escolher linhas porque eu quero escolher a primeira linha que eu tenho lá em cima. Fecha parênteses, está ali, ó. Primeira linha que está retornando ali. Só que esse departamento que está ali no começo eu não quero. Então eu vou botar também um escolher calls ou descartar, na verdade. Descartar. Abre parênteses, porque eu não quero a primeira coluna. E daí você deixa as linhas ali, ó. Descartar 0, ponto e vírgula 1, fecha parênteses, dá um Enter. E tá ali, ó. Trazendo agora janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Todos os nossos dados ali. Automaticamente os nossos meses. Nota que a gente já tem essas variáveis, tem tudo pronto, calculado aqui. Correto comigo? Concorda comigo? Se a gente pegar exatamente o que eu tenho aqui, vou pegar aqui, ó. Tá meio... parece ficar um pouco bagunçado, né? Mas a gente vai precisar montar assim mesmo. Eu vou botar aqui no cantinho, ó, igual let. A função let, então, ela permite trabalharmos com variáveis, que nem a gente falou agora há pouco, certo? E daí a gente vai passar essas linhas, esses valores, meses ali. Por enquanto, a gente vai passar só a função. Depois a gente vai pegar eles e vai substituir aqui dentro. Então, a primeira coisa que eu vou botar é o para qual, certo? Para qual vai ser a nossa informação que nós temos ali. Esses valores que a gente tem. Eu vou chamar aqui, ó, underline valores, ponto e vírgula, e tá pronto, certo? Vou botar mais um ponto e vírgula no final e vai dar 0. Eu vou pegar esse carinha todo aqui, ó, do descartar e já vou botar ele aqui, ó. Local desse aqui. Concorda? Como é que funciona o let? Ele funciona da seguinte forma. Primeiro, sempre você vai passar para ele aqui o nome de uma variável, por exemplo, underline valores, vai ser chamado desse jeito, substituído dentro da nossa função, valores, toda vez que a gente quiser chamar esse cálculo aqui. Tá? Para qual descartar, ponto e vírgula. E no final, a gente sempre vai passar alguma coisa, uma fórmula, um cálculo, tá? Então sempre vai ter 3. Ou pelo menos o nome pelo menos 3. O nome da variável e depois você vai ter ali a fórmula ou um valor fixo. Por último, você vai ter o que ele quer que ele retorne. Ó. No caso, está retornando ali os valores, correto? Muito bem, a gente já tem os nossos valores ali. Agora, por exemplo, eu quero retornar as linhas, certo? Para eu retornar as linhas, eu venho aqui, aliás, vou vir aqui. Vou pegar esse índice que eu tenho aqui e quero trazer ele para cá direto à nossa função. Também vou apagar essa parte aqui.
E agora eu vou montar esse valor que a gente tem ali, tá bom? Então vou botar aqui, ó. Esse vai ser o de nomes ou cabeçalhos, agora eu não me lembro. Vou botar aqui nomes, eu acho. Nomes, ponto e vírgula. Vou botar aqui a nossa função, olha ali, ó. Ficou em cima. Eu só copiei e colei direto, tá vendo ali? Ponto e vírgula. E vou chamar underline nomes, só pra gente ver como é que fica no final. Ah, tirou o vírgula. Um ponto. Tá ali, ó, os meses que a gente tem lá. Concorda comigo? Não deixou de existir valores. Eu simplesmente mandei retornar nomes no final, ok? E por último aqui eu vou pegar esses de cima, que é essa função inteira do paracol. E vou botar ele, vou apagar essa última parte aqui, ó. Vou chamar de cabeçalhos, que é a nossa primeira linha que a gente tem aqui de cima. Tá bom? Pode ser linhas e também colunas, tanto faz. Cabeçalhões, não. Cabeçalhos. E vou botar aqui a nossa função, tá bom? Tira aqui para você ver melhor. Já começa a ficar grande, mas foi só copiei e colei daquela lá, tá bom? Ponto e vírgula, ó, e vou mandar ele retornar underline cabeçalhos. E ali retornando os nossos cabeçalhos. Concorda comigo que já está criando o corpo, certo? Como é que eu faço para selecionar vários de uma vez? Chamar tudo isso de uma vez? Eu não posso usar então a função empilhar. A função empilhar ela permite que nós empilhemos matrizes dentro do Excel. Olha só, eu vou apagar essa parte aqui e vou botar aqui, ó, empilhar V, abre parênteses. Quais são as matrizes que eu quero empilhar? Eu não quero retornar nomes, cabeçalhos e valores, então eu vou chamar, ó, nomes, underline cabeçalhos e ponto e vírgula valores, correto? Fecha parênteses, dá um Enter. Opa. Deixa eu ver se eu botei certo. Empilhar V. Nomes, cabeçalhos e valores. Acho que empilhar H. Aí, desculpa. Desculpa a minha falha técnica. Empilhar V ele vai empilhar na vertical, empilhar H vai empilhar na horizontal, que é o que a gente quer. Então ele está retornando agora tudo prontinho, olha ali, certo? Está quase bom, certo? Que agora a gente já está fazendo tudo isso dentro de uma função só. Se eu pegar isso aqui e mudar ali os valores, ele já pega automático, correto? O que a gente vai fazer agora? Todos esses valores que a gente trabalhou aqui antes, para ele poder selecionar somente o cabeçalho e depois passar aqui, ó, substituir esses itens que nós temos aqui variáveis, nós precisamos passar para ele esses dados que a gente tem aqui. Concorda comigo? Então aqui, por exemplo, o primeiro, esse aqui eu vou colocar aqui na frente, vou botar aqui em cima até no comecinho, tá? Vou dar um Enter. Vou chamar de underline linhas, ponto e vírgula e vou colocar aqui. Concorda? Quem é o underline linhas? O underline linhas é ali as linhas que nós temos do comercial, etc, etc. Que a gente tem ali no comecinho, que é do B até o B16. É isso? Isso, B7 e B16. Então, onde é que a gente vai substituir esse L linhas? Exatamente aqui, ó, B7, B16, B7, B16, B7, B16. Só isso. Dei um Enter, continua dando o mesmo resultado, então você está fazendo certo. Não fez certo, não deu certo, então é porque você colocou no lugar errado. Os valores eu acho que já tem, né? Valores é toda essa parte C7N16, então ainda faltou botar. Deixa eu botar aqui, ó. C7N16, eu acho que não foi colocado, ou foi? Conte valores, eu acho que essa parte aqui, ó. É só pegar esse C7CN16, que é esse valores que está aqui, já está montado, e colocar aqui, ó. C7CN16 e deu. E tá ali, ó, funcionando igualzinho. Continua tudo a mesma coisa. Funcionando perfeito. Tá bom? C7CN16, a gente colocou no começo. Agora ainda falta o C6N16, que é o nosso cabeçalho dos meses. Que nem a gente já fez. Eu vou copiar esse aqui. Tem o descartar e tudo mais, etc. Vou botar ele aqui no comecinho. Vou chamar de underline meses, mas poderia ser primeira linha, porque não necessariamente vai ser meses, né? Mas eu botei assim. Vai ficar melhor ali pra gente entender também, ficar mais prático pra gente, tá bom? Meses, ponto e vírgula, e daí vou colar ele aqui. Ponto e vírgula. Quem é o meses, então? Poderia ser outro nome, né? Eu vou botar cabeçalho ou linhas, então colunas. Vou botar, tá? Underline colunas. E aqui eu vou substituir, ó, no C6 e N16, N6. Copiei, ó. Já não tenho mais variáveis, tá?
A única variável que está pegando é essa aqui, ó, B6N16, B6N16, que é a nossa matriz principal. Agora a gente vai substituir a B6N16. Como é que eu faço? Mais uma linha, bem fácil, essa é a mais fácil. E eu vou chamar aqui, ó, underline matriz, ponto e vírgula. Quem vai ser a minha matriz? A minha matriz vai ser, então, B6N16, que a gente tem ali em cima, correto? Então eu vou botar aqui, ó, ponto e vírgula, e pronto. E agora, onde tiver B6N16, eu vou lá e substituo. Concorda comigo? Deu tudo igual, ok? E agora a gente só tem os dados selecionados diretamente ali. Está tudo pronto o nosso let, a nossa função. A nossa função não, nosso cálculo. Agora nós vamos pegar isso e transformar, então, num lambda, numa função, ok? Agora, para a gente transformar numa função, seria até a parte mais fácil, na verdade. A gente vai pegar a mesma função let, ou a mesma fórmula que a gente tem do let aqui, tá? A gente vai mudar ela um pouquinho. Vou dar um Alt Enter aqui. E aqui no começo vai botar lambda. Lambda é que transforma, então, uma fórmula dentro de uma função própria que você vai poder passar as suas variáveis. No caso aqui, a gente poderia até passar uma só variável, que no caso aqui é o nosso, ó, o intervalo que a gente quer. Você poderia chamar de intervalo aqui, por exemplo. Intervalo. Só que esse nome que vai aparecer é o nome que vai aparecer também na tua função quando você chamar. Então, cuidado com o nome que você vai colocar, para ficar bonitinho, seja mais fácil. Por exemplo, tá? Intervalo. Por exemplo, pode ter intervalo a converter, qualquer coisa desse tipo. O primeiro, ou quanto você for passando, vai ser as variáveis. E a última vai ser o cálculo que ele vai fazer. Então, o primeiro é o intervalo, depois os cálculos. Só isso já está pronto o nosso lambda. Fecha parênteses. Quando você der um Enter agora, ele vai dar um erro. Por que deu um erro? Porque eu não passei valor para esse intervalo. E eu também preciso pegar esse intervalo aqui, ó, e vou substituir justamente do B6N16. Pronto. Está dando calc porque eu não passei nada. Agora, no finalzinho, eu vou botar, então, selecionando, ó, abre parênteses, e vou selecionar os dados que eu quero converter. Ó, fechei parênteses, dei um Enter e está ali convertido automaticamente dentro do meu lambda e eu passei somente essa variável ali. Perfeito? Tá ótimo assim, né? Já está pronto, né? Mas podemos melhorar mais um pouquinho. Vou deixar assim. E agora eu posso fazer, então, de repente, esse lambda colocando aqui os nomes das colunas. Por exemplo, na primeira coluna vai ser meses, na segunda vai ser aqui o departamento e a outra vai ser aqui os valores. Então vai ser aqui colunas, nome da coluna, nome da linha e o nome do valor. Então eu vou botar aqui, ó, nome, underline, coluna, ponto e vírgula, nome, underline, linha e nome, underline, valor. Que vão ser os nomes que a gente vai colocar dentro da nossa função. Agora, a gente precisa juntar esses valores aqui, certo? Vou botar assim, eu vou botar aqui, ó, só um nome para a gente ver como ficaria. Por enquanto não vai passar nada, não vai acontecer nada, né? Vou botar aqui A, só para ele não dar erro. B, C. Por que não vai dar nada, não vai retornar nada? Porque eu não mandei ele retornar nada, né? O que eu preciso fazer é colocar aqui uma matriz no topo, onde vão aparecer esses campos. Como é que eu faço então? Para isso eu preciso empilhar V essa informação, ó. Empilhar V, ou empilhar H, agora eu não me lembro. Empilhar H, eu acho. Empilhar H que é na horizontal. Quem eu quero empilhar? Eu quero botar A, B, C. São textos, ó. Então me permite. Quando eu faço isso, eu junto eles dessa forma que você está vendo aí, tá bom? E agora, como é que eu faço para empilhar essa informação? Agora eu vou botar aqui, ó, empilhar V, que eu quero agora na vertical, onde eu vou pegar essa matriz, vou botar com cerquilha. Aliás, primeiro essa daqui de cima. Opa, pegou ela. Vamos pegar primeiro essa daqui, e depois ponto e vírgula essa minha matriz que eu tenho aqui. Quando eu dou um Enter, você vê que agora a gente tem esse cabeçalho e daí os textos, certo? O que a gente precisa fazer? Juntar esses dois. Primeiro, eu tenho que pegar esse empilhar V, vou botar ele aqui, dentro do nosso lambda, tá? Deixa eu botar mais para cá para você ver melhor. Aqui dentro do nosso lambda, eu vou colocar ele então. Vamos botar aqui, ó, no finalzinho, vou botar aqui, ó, underline títulos. Títulos, ponto e vírgula. Quem eu vou colocar? Empilhar H, ponto e vírgula. Quem eu estou empilhando? Nome coluna, nome linha e nome valor. Então vamos pegar esse variável aqui, eu vou apagar.
nome, nome, coluna, nome, linha, nome, valor. Você pode dar um tab, que ele completa para você. Então a gente já tem os títulos ali. O que eu preciso fazer agora? Empilhar V aqui, ó. Empilhar V, empilhar V. Daí quem eu vou empilhar? Vou botar títulos, porque vai no começo. E vai depois o empilhar H, correto? Daí você só vem aqui, ó, antes de passar os parâmetros e fecha mais um parêntese ali. E pronto ali, ó, A, B, C, certo? Daí, claro, se eu passar aqui ó, corretamente, vai ficar correto, né? Ó, meses, departamentos e valores. E tá aí, tudo pronto para você, tá bom? Agora, para a gente criar a nossa função mesmo, para isso aqui ficar pronto, para a gente só chamar ela com apelido, você vai copiar toda essa parte, menos a parte de trás, no final ali que passando os parâmetros, ó. Então essa última parte você não copia, isso aqui você não copia, só daqui para frente, tá bom? Só daqui para lá, tudo, inclusive o igual, copia. Agora a gente vai abrir aqui, eu tinha fechado para ficar melhor para você ler, vou definir nome, eu vou botar um nome para ele, por exemplo, fn, pivô, fn, como você quiser, tá? Horizontal para vertical, como você quiser. Converte tabela, conv tabela. Vou botar o nome que eu tenho aqui, copiei ele inteiro, tá? Inclusive, perceba, não tem variável nenhuma aqui, aliás, não tem texto nenhum aqui, né? Nenhuma fórmula ali, nenhuma célula, quero dizer, nem intervalo de célula. É tudo passado para ele. Então é uma fórmula completa, sem nenhum intervalo que eu estou passando para ele, tá? Então fn conv tabela, dá um ok e pronto. E agora vamos testar, ver se deu tudo certo, tá bom? A gente está com muito texto aqui para baixo. Vamos pegar e passar para o lado aqui, vou criar mais uma, para eu poder te mostrar certinho. Daí eu apago todos esses dados aqui para você poder trabalhar de uma forma melhor. Tá aqui. Então aqui é a nossa função, a nossa origem dos dados, tá? E agora eu vou tentar usar a nossa função. fn conv tabela. Abre parênteses. Então ele está pedindo aqui as variáveis, olha só, que interessante. Os nomes que a gente colocou lá são os nomes que ele está pedindo, ó. Exatamente os nomes. E é isso que a gente vai passar. O primeiro é o intervalo. Então passo os dados, o intervalo todo que eu tenho aqui, ó. Opa. Acabei selecionando e soltando. Selecionei todo o meu intervalo. Ponto e vírgula, nome da coluna. São os meses, são as colunas que tem em cima, tá bom? Meses. Ponto e vírgula, nome da linha. São os departamentos que eu tenho aqui. Inclusive, se você quisesse pegar esses nomes aqui de alguma célula, poderia também funcionar igual. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, departamento, você pode pegar da célula aqui também, não vai ter importância com relação a isso. Pode ficar dinâmico, pode ser interessante para você também. E aqui valor, eu vou botar gasto, despesa, tá bom? Fecha, aspas duplas, fecha parênteses, dá um enter e olha ali, meses, departamento e despesa. Tudo pronto para você pivotado. E você vai passar simplesmente sempre aqui as variáveis, ó, independente da quantidade de linhas que tiver, ele vai fazer isso automaticamente para você, ó. Olha lá, os valores ali vai passar automaticamente a aparecer aqui. A gente olha ali teste, está aparecendo, ó, para a gente automaticamente. Se eu criar mais uma coluna, que nem existe, mas vamos dizer que tivesse, tá ali, ó, teste 2 aparecendo dinamicamente. Isso pouco importa para ele, ó. Não importa, tá ali os valores automaticamente criados para você também, tá? Além disso, você pode vir aqui agora, inserir tabela dinâmica, pode usar funções, qualquer coisa você pode fazer agora. Porque com esses dados formatados do jeito que estão, ó, basta arrastar para lá os campos e você já tem esses valores ali, ó, tabulados dinamicamente para você, tá bom? Daí você pode fazer qualquer tipo de cálculo. Aqui eu estou usando só uma tabela dinâmica, mas poderia ser qualquer tipo de cálculo, ele faz isso dinamicamente para você também, tá certo? Então tá ali, ó, criado automaticamente. Então ao longo desse vídeo você aprendeu como nós podemos transformar dados estruturados de uma forma cruzada em dados tabulares para você poder utilizar funções de soma, de média, funções estatísticas. A maioria das funções do Excel você vai conseguir trabalhar com esses dados tabulados de uma forma super simples, inclusive a tabela dinâmica ou até transformar isso em uma tabela de dados, em uma tabela do Excel. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Temos novos vídeos como esse toda terça e todo sábado. E também te convido a ser nosso aluno do curso Excel completo. Uma formação profissional que vai te ajudar a dar aquele up na sua carreira, a transformar toda a tua tarefa, a tua rotina diária, de ficar fazendo dados manuais lá, de ficar fazendo processos manuais
em dados automatizados e processos automatizados na sua empresa. Então você vai aprender desde o Excel básico a transformar suas planilhas que não são tão legais, tão práticas, em algo profissional, fácil de entender, fácil de dar manutenção, fácil de melhorar ela. Você não vai ter mais dificuldades para criar novas planilhas, porque você vai aprender a nossa técnica de desenvolvimento e depois, no nível máximo, você vai aprender então a criar até nível de sistemas no Excel com um banco de dados, mas passando também por Power Query para criar automações. Você vai aprender também como criar dashboards no Excel, dashboards no Power BI. Tudo isso vai aprender dentro do nosso curso, com acesso vitalício, certificado. No total são 13 cursos, que incluem além do Excel, Word, PowerPoint, você vai ter Google Sheets e vai ter também Power BI. E te garanto que você vai gostar, te dou ainda 30 dias de garantia para você. Todos são com certificado, 10 vezes sem juros, acesso vitalício, paga apenas uma vez e o valor você não vai acreditar, o link está aqui embaixo na descrição. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até o próximo.